Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início ao último painel desta conferência, portanto, é o painel sobre plásticos e compósitos em Portugal. O meu nome é José António Covas, sou professor da Universidade do Minho. Agradeço a vossa presença e fico até um pouco surpreendido. Não há dúvida que a conferência é interessante, porque mesmo depois de uma pausa para café, numa sexta-feira à tarde, continuamos a ter praticamente a sala cheia. Portanto, como sabem, o setor de plásticos e compósitos em Portugal é constituído por um conjunto de entidades de alguma forma complementares e de vária natureza. Temos empresas com atividades em muitos setores: embalagem, automóvel, aeronáutica, dispositivo médico, agricultura, construção civil, eletricidade, energia e também, obviamente, um conjunto de empresas significativas envolvidas no fabrico de moldes, particularmente para moldação por injeção. São mais de 1000 empresas, isso já foi referido aqui, e, portanto, com potencial de emprego e de exportações muito grande. Temos também as universidades, e, enfim, eu comecei por me apresentar como professor da Universidade do Minho, portanto, não posso deixar de destacar a importância desta universidade no contexto dos polímeros e lembrar, por exemplo, que nós formamos engenheiros de polímeros especificamente para apoiar esta indústria. Fazemos também investigação e o colega Júlio Viana, esta manhã, teve a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Temos também as interfaces tecnológicas, que realizam atividade de investigação, inovação e desenvolvimento em polímeros e compósitos, em conjunto com as empresas. O PIEP é um dos co-organizadores desta conferência e, portanto, obviamente, daria destaque a esta instituição. E, obviamente, temos também os fornecedores de materiais, de equipamentos e serviços. A Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, a APIP, e a Associação Nacional da Indústria de Moldes, a Cefamol, representam e defendem os interesses de uma percentagem significativa das empresas ligadas ao setor dos plásticos e dos moldes, respectivamente. E temos aqui na mesa, no painel, o prazer de ter connosco os seus presidentes, o Pedro Colasso, presidente da APIP, e João Faustino, presidente da Cefamol. Agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos falarem um pouco sobre as instituições que lideram. Ouviremos também o presidente do PIEP, João Cortês, o PIEP, Polo de Inovação e Engenharia de Polímeros, que é uma interface tecnológica especificamente criada para desenvolver atividade de investigação, inovação, desenvolvimento e formação em polímeros e compósitos, que tem forte ligação à Universidade do Minho. Agradeço também a sua presença, João Cortês. Pronto, vamos ao trabalho. Começaria então por convidar Pedro Colasso, repito, presidente da APIP, mas também diretor-geral da KPLC, Technical Plastics, na Marinha Grande. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao PIEP pelo convite que nos fez para podermos estar aqui hoje. Eu acho que é importante que todos os atores desta indústria se congreguem várias vezes ao ano, porque de facto estamos a ultrapassar momentos um pouco conturbados e toda a união é pouca para fazermos face aos desafios que vamos ter pela frente. Eu vou começar a apresentação apenas com uma breve caracterização da nossa associação, da APIP, e depois vamos passar um pouco pela estatística do que é o setor em Portugal e finalmente vamos falar um pouco mais do que interessa, que é esta situação em que nos encontramos, a situação mediática em que nos encontramos hoje. A APIP é uma associação, eu vou só ler apenas o primeiro slide porque acho que é importante. A Associação Portuguesa de Indústria de Plásticos é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 1975, sucedendo ao então Grêmio Nacional das Indústrias de Composição e Transformação de Matérias Plásticas, que datava de 1957. Os nossos objetivos são promover e apoiar a indústria de plásticos, bem como defender os seus interesses económicos, sociais e associativos junto às entidades nacionais e organizações internacionais. A nossa prioridade é defender os interesses dos associados, o impacto na saúde pública, garantir a sustentabilidade do nosso planeta e prestar informação aos consumidores, entidades e público em geral sobre os benefícios dos plásticos e a sua contribuição ecológica. A APIP tem dois tipos de sócios, tem os sócios efetivos, que são efetivamente empresas que transformam plástico, também tem sócios aderentes que não transformam, mas que de alguma forma estão ligadas ao setor.
Tem muitos subsetores, essa é talvez uma das nossas riquezas, mas também uma das nossas dificuldades, porque é uma associação de banda larga. Nós costumamos dizer de banda larga porque é da A a Z. Como vocês sabem, os plásticos podem ser transformados de variadíssimas formas, os polímeros, digamos assim, e, portanto, nós temos não só empresas, digamos que de base tecnológica mais básica, como empresas de base tecnológica muito sofisticada. E temos empresas muito grandes e temos empresas muito pequeninas. E também temos empresas que, por vezes, até têm interesses que entram um pouco em conflito, porque vamos desde os produtores de matéria virgem até às empresas de reciclagem, não é? E, por vezes, não é fácil alinhar alguns destes interesses, mas, no fundo, de uma forma ou de outra, estamos todos ligados aos polímeros, sentimos todos mais ou menos as mesmas dificuldades e, portanto, a associação serve precisamente para isso, é um chapéu de todos estes interesses. Neste momento, a APIP representa, com os seus associados, cerca de 60% da produção nacional. Não é 60% das empresas portuguesas, mas como tem, entre alguns dos seus associados, empresas de grande porte, ela representa efetivamente 60% do negócio em Portugal. Podem ver aqui alguns dos nossos serviços e algumas, digamos, das vantagens que os nossos associados têm. Nós temos alguns serviços que são extremamente importantes, especialmente para o pequeno associado, como, por exemplo, o apoio jurídico. Temos também uma função de negociação do contrato coletivo, que é sempre uma coisa muito difícil, como sabem, porque normalmente demora vários anos até conseguir acordo. Portanto, acabamos por ser também um organismo único em Portugal na normalização e na tradução das normas internacionais para o espaço nacional. É a única entidade que está, neste momento, autorizada a fazer isso. Alguns números acerca do nosso setor. Infelizmente, não temos valores de 2017, porque o nosso Instituto Nacional de Estatística ainda não disponibilizou, mas temos aqui os números de 2016. Temos alguma ideia acerca da evolução para 2017, que mantém mais ou menos a tendência que vemos de 2015 para 2016. E, portanto, em 2016, o setor, segundo o INE, tinha cerca de 986 empresas, cerca de 22 mil trabalhadores diretos e um volume de negócios que ronda mais ou menos os 4,6 mil milhões de euros. Destes 4.500 milhões de euros, cerca de mais ou menos 3 mil milhões são de fabricação de artigos de matéria plástica e temos cerca de mais ou menos 1.500 milhões de fabricação de matéria sobre a forma primária, portanto, matéria-prima. Relativamente à caracterização das empresas, como podem ver, apenas 1% das empresas nacionais têm mais do que 250 pessoas. A grande maioria das empresas, portanto 59%, são microempresas, têm menos de 10 pessoas. E eu acho que é aqui que o papel das associações é muito importante, porque estas empresas, em muitos aspectos, estão completamente indefesas. Todo este setor pode ser afetado por decisões políticas, algumas delas extemporâneas e com pouca base científica, e se não forem as associações de facto a representá-las, elas não têm qualquer voz. Isto é um apelo, porque eu acho que o movimento associativo em Portugal, por vezes, não é muito forte, critica-se muito, mas faz-se pouco, temos pouco sentido gregário e, às vezes, por poucas centenas de euros por mês, acho que era importante pertencer a uma associação como a nossa. Mais caracterização acerca das nossas exportações. Portanto, estes 4,6 mil milhões representam cerca de 2,5% do produto interno bruto. Sabemos que entre 2015 e 2016 houve um aumento das exportações de plástico de cerca de 4,4%.
84% das exportações são para o espaço intracomunitário e, em termos de exportações globais portuguesas, em 2016 os plásticos representavam 5,3% das nossas exportações. Os nossos mercados são principalmente a Espanha, portanto é o nosso grande cliente. Temos uma variação de cerca de 3,9% de 2015 para 2016. Julgamos nós que esta variação manteve-se e até aumentou de 2016 para 2017, aliás, com uma generalidade dos mercados. Houve algumas baixas, a mais significativa para Angola, mas que foi compensada com aumentos para outros países, nomeadamente para a Alemanha, onde vemos ali um aumento de 11,4%. Em termos de importações, o cenário repete-se, portanto, é mais ou menos paralelo. 85% das importações que fazemos são também do espaço intracomunitário. O aumento é mais ou menos paralelo ao das exportações também. E 4,8% das importações totais de Portugal também são referentes a produtos de plástico. Portanto, o balanço é positivo, mas não muito, digamos assim. Este é o quadro das importações. Mais uma vez, Espanha é o nosso grande parceiro, é de lá onde nós importamos mais. Eu penso que isto tem a ver com as matérias-primas e também a ver com muitas empresas que têm centros de distribuição e logística na Espanha que depois acabam por fornecer a Ibéria, não é? E então vamos lá àquilo que acho que temos todos que refletir, que falar um pouco, que é esta onda que nós estamos a assistir neste momento, onda negativa, mediática, acerca dos plásticos. Isto é um movimento. Tenho a dizer que eu entrei na presidência da APIPA há cerca de 2 anos. Houve uma grande alteração na nossa direção, houve uma mudança de estatutos, deixámos de funcionar por regiões, passámos a funcionar por tecnologias. Estamos também num processo de mudança dos nossos quadros. Temos quadros novos, temos quadros mais antigos que neste momento se estão a aposentar. E, curiosamente, não sei se foi de propósito ou não, mas o que é facto é que quando nós entramos foi precisamente quando começou a haver esta onda de notícias negativas, que se vocês forem ver, há cerca de um ano e meio atrás, que estas coisas aceleraram um bocado com as fotografias das baleias e com todo este aparato e campanhas avulsas que vão aparecendo, especialmente aquelas pessoas que procuram um bocado de cobertura mediática. Portanto, neste momento sentimos que o plástico é o alvo preferencial, é um alvo a bater, é fácil bater no plástico, não é? É aqui o sitting duck da questão e, portanto, permitem-me a expressão, qualquer bicho querer ter hoje, se quer um bocadinho de cobertura mediática, levanta a bandeira contra o plástico, inventa uma campanha ou um sistema para ir para o mar, recolher plástico e torna-se, obviamente, um herói instantâneo. E, portanto, infelizmente estamos a assistir a isto e vamos ter que fazer alguma coisa. Muito do que se diz é que, de facto, é poluente, não é? Consome excessivamente petróleo e energia, que há dificuldade de reciclagem. E isto, a maior parte destas coisas, sabemos nós que estamos aqui nesta sala, são mitos. São mitos. É mentira. Isto é mentira. Porque, de facto, as verdades sobre os plásticos é que são, para já, materiais totalmente seguros para a saúde. Mesmo nos materiais onde nós sabemos que pode eventualmente haver alguma transmissão para os alimentos, esses estão altamente identificados e existe regulamentação e, portanto, os que utilizamos para esse fim são completamente seguros. Isto está comprovado cientificamente. Nem poderia ser de outra maneira. Depois de muitos anos de baterias de testes, nós sabemos quais são os plásticos que podemos utilizar na alimentação e quais são os que não são. Portanto, eles são completamente seguros para a saúde. Sabemos que conservam alimentos e evitam desperdícios. Pois, imaginem, se nós já gastamos 30% de comida que desperdiçamos porque não conseguimos conservar
Se nós não utilizarmos os plásticos, isto será absolutamente catastrófico. Não há volta atrás. O nosso modo de vida ocidental está baseado nos benefícios do plástico. Os nossos frigoríficos, os nossos tupperwares foram invenções absolutamente fantásticas e que nos dão uma qualidade de vida. Nós beneficiamos muitíssimo das propriedades do plástico todos os dias. Nós tocamos no plástico entre 190 a 200 vezes por dia. Se nós nesta sala acabássemos com o plástico, não é? Já deixávamos de ter telemóveis, ficávamos meio nus, não é? Provavelmente vocês caíam da cadeira abaixo. Portanto, de facto, há aqui uma grande campanha de desinformação e as pessoas não percebem o grande benefício que é utilizarmos o plástico todos os dias. Depois, é claro que temos o problema do fim de vida do plástico e é aí onde nós temos que nos concentrar. O que é que achamos que deve ser feito? Ora bem, é um facto que deve existir e sempre que há excesso, ele deve ser evitado. Quando o Ministério do Ambiente diz que lhe parece que há às vezes um excesso de utilização em determinadas áreas do plástico, a indústria até pode concordar, embora não é responsabilidade do produtor, essa é outra das situações, muitas vezes tenta-se passar a responsabilidade para o produtor, a utilização do plástico. Pode ser feita alguma coisa nessa matéria, nós não estamos fora disso. Nós, a indústria, somos parte da solução, ok? Não somos parte do problema. E é através de nós que as coisas podem, de facto, ser resolvidas e não contra nós, ok? É muito importante que haja separação. Para nós, o plástico separado é uma commodity. Nós queremos este plástico para reincorporar nos nossos produtos. Nós, neste momento, temos sobrecapacidade de reciclagem, temos indústrias sedentas de reciclado porque têm cotas para cumprir futuramente e não há material no sistema. Não há material porquê? Porque falta a outra parte. A outra parte é educar a população para que ela faça a separação, que ela ponha o plástico no saco amarelo e o leva ao ecoponto. E depois temos que ter as autarquias realmente a recolher e a levar para os centros e a serem eficientes. Todos os casos em que estas operações foram concessionadas a privados foram todas bem-sucedidas e estão a aumentar. Mas temos muitas situações em que, de facto, não são eficientes, porque não são bem geridas. E isto é importante passar esta mensagem aos nossos governantes. É importante organizar a recolha seletiva de uma forma mais eficaz. E depois temos que fazer outra coisa, que é ensinar as pessoas que é extremamente importante em casa fazerem a separação e porem, de facto, o plástico no sítio certo e levá-lo ao sítio certo. Isto é uma questão comportamental. O problema do plástico é só e apenas um problema comportamental humano. O plástico vai para onde nós o deixarmos ir. Nós é que o estamos a verter para a natureza. Somos nós, os humanos, que nos estamos a portar mal. E depois, hipocritamente, viramos para o plástico e dizemos o plástico é que é mau. O plástico não faz nada. O plástico vai para onde a gente o deixar ir. Não é? Agora, é muito mais difícil educar a população, ter políticas, ter vontade, de facto, de mudar as coisas e pôr o foco no comportamento. Porque nós somos comodistas. E quando se acabaram com os sacos de plástico leves, o que é que aconteceu? Fomos todos correr, comprar sacos de plástico pretos grandes de polietileno. E o que é que nós fazemos hoje em dia? Pomos a comida e pomos o plástico todos junto. É a pior coisa que se pode fazer para a reciclagem. Ou seja, nós andamos não sei quantos anos para trás. Mas as bandeiras são de que fizemos aqui uma coisa fantástica para o ambiente, porque agora já não vemos de vez em quando um saco de plástico a voar. As pessoas pararam de fazer a separação em casa, passámos a consumir mais polietileno de baixa densidade. E o que é que nós fizemos? Varremos para debaixo do tapete, está nos aterros. Quem é que perdeu? O ambiente. Não é? O Estado, receita fiscal, zero. Portanto, isto aparentemente
foi uma boa medida, mas para o ambiente foi a pior coisa que podia ter acontecido. E, portanto, o que nós temos agora que fazer é tentar que, de facto, haja políticas de educação da população. Devemos condicionar o comportamento das pessoas, não pela imposição de taxas, mas, eventualmente, condicionando-lhe o comportamento através, por que não, de coimas, caso não façam a separação. Eu sei que isto é polémico, mas não seria caso único na Europa, não é? Nós temos países como a Suíça, ou países de primeiro mundo, onde, de facto, quando as pessoas não separam e não põem o lixo no sítio certo, têm multas e multas pesadas. Eu não estou a dizer que a gente tenha que fazer isso numa primeira abordagem, não somos nada apologistas de estar agora a fazer este tipo de ação negativa sobre as pessoas, mas alguma coisa vai ter que ser feita. E nós vamos ter que começar a separar e vamos ter que começar a ser responsabilizados por estas coisas. E só assim é que nós vamos resolver o problema. Porque o plástico em si não vai parar de ser consumido. Economicamente é o mais viável. A quantidade de energia e de carbono que necessitamos para fazer um produto de plástico é muitíssimo menor do que qualquer um dos seus substitutos. É uma falácia quando se diz que não é um material ecológico, é paradoxalmente o mais ecológico. E existe outra questão. Nós estamos a ir em direções completamente opostas. A Comissão Europeia, e muito bem, quer que a Europa seja cada vez mais circular. De facto, a linearidade é um flagelo. Nós temos que deixar de ter um estilo de vida gastador do carbono, gastador do planeta, e temos que circular. Mas o melhor material para circular é o plástico. Porque é o material que necessita de menor energia para ser recondicionado. Portanto, isto é um paradoxo. Ou seja, neste momento a Comissão Europeia, e de uma forma que ninguém estava à espera, lançou esta proposta assim muito a frio, que apanhou toda a gente em Bruxelas, especialmente a UPC e os nossos parceiros, de quase banir os descartáveis, vai em contrassenso quanto às metas que estão a ser, neste momento, estabelecidas para a circularidade. Porque se nós não tivermos materiais que consigamos fazer a circularidade, portanto, não é? Estamos a acabar com aquilo que nos poderia permitir a circularidade, e não há material mais circular que o plástico. Ok. E então, para terminar, vou só dizer o seguinte. A Associação não tem muitos recursos, mas com os recursos que tem, está neste momento a tentar, digamos assim, fazer uma campanha positiva que se iniciará no próximo ano, para esclarecer os cidadãos acerca dos benefícios do plástico, sempre com dados científicos inatacáveis e de uma forma não beligerante, mas positiva. Estamos a fazer o mesmo com os nossos governantes, estamos a ter várias reuniões, estamos a ir a vários locais. Eu sei que às vezes isto é um trabalho um bocado invisível, mas tem sido feito porque é urgente mudar a percepção acerca do plástico, para bem do nosso futuro e dos nossos filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho o prazer de convidar agora João Faustino, presidente da Cefamol e também líder do grupo empresarial TJ Moldes da Maria Grande. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que o PIEP nos fez, no sentido de estarmos aqui e mostrarmos aquilo que tem sido as nossas valências enquanto Associação do Fabrico da Indústria de Moldes. A apresentação que eu trago aqui centra-se basicamente em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o daquilo que tem sido o nosso crescimento. O segundo aspecto é aquilo que são os nossos desafios. E um terceiro aspecto, face aos desafios que nós temos, aquilo que poderão ser as nossas soluções, se é que elas existem para um futuro. No momento em que existem todo um conjunto de perturbações a nível social, a nível económico, etc. etc. Bom, o enquadramento. O setor da indústria de moldes é o terceiro produtor de moldes a nível europeu.
É o 8º produtor a nível mundial. 84% daquilo que nós produzimos é para exportação. Exportamos para 93 países. Atingimos em 2017 o valor mais alto da nossa história, da indústria, em que exportámos 675 milhões de euros e de referir que entre 2010 e 2017 mais que duplicámos a nossa exportação. Portanto, isso é um fator diferenciador daquilo que tem sido a indústria ao longo destes últimos anos. Mas para onde é que nós estamos a exportar? Para que setores é que nós estamos a fazer? Para que setores é que nós estamos a trabalhar? Portanto, hoje somos, em 10 anos, passámos de 449 empresas para 515 empresas, portanto houve um aumento também exponencial na nossa capacidade produtiva. Em 2016 já éramos cerca de 10.500 pessoas, portanto houve aqui um aumento também significativo em 6 anos no aumento de pessoas a trabalhar na indústria, ou seja, criámos emprego, criámos sustentabilidade. Portanto, como dizia, o nosso volume de negócios teve um valor, digamos, significativo e exponencial face àquilo que eram os nossos desafios, que inclusivamente nem nós estávamos à espera que tivesse havido este boom de crescimento. No entanto, por muita diversidade e por muito trabalho que nós temos andado a fazer ao longo dos anos, nós temos ainda alguns problemas que não temos conseguido fugir deles. Alguns deles é uma concentração muito grande em 3 mercados, que é o caso da Espanha, França e Alemanha, em que estes 3 mercados ocupam, ou digamos que compram-nos mais de 50% da nossa capacidade produtiva. Por um lado é bom, por outro lado é mau. No entanto, existe uma campanha muito grande, desde há muitos anos, no sentido de aumentar a nossa eficiência noutros mercados. Tem sido conseguido, não com os resultados que nós queríamos, mas também um pouco por fruto daquilo que os clientes nos pedem, e quando nós temos clientes a pedir-nos e a solicitar o aumento da nossa capacidade produtiva, nós não podemos dizer que não. E aqui, portanto, pode-se ver um pouco aquilo que têm sido os tais 3 mercados, e estes 3 mercados têm competido uns com os outros relativamente para aquilo que têm sido as nossas exportações. Durante muitos anos a Alemanha foi o nosso primeiro mercado, houve aqui alguns anos que, digamos que isto foi alternando, e Espanha e Alemanha neste momento têm sido os países que mais têm contribuído para as nossas exportações. De referir, por exemplo, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, os Estados Unidos representavam mais de 80% da nossa capacidade produtiva, e hoje os Estados Unidos, digamos que estão muito abaixo daquilo que seria de esperar. Existe um esforço contínuo no sentido de aumentar as nossas exportações para os Estados Unidos, até porque é um dos principais mercados a nível mundial e no qual nós temos muitas das nossas empresas a trabalhar este mercado, no sentido de podermos aumentar esta atividade. Um outro problema que nós temos, não sei se é um problema, se é uma vantagem, mas é o que é, hoje estamos dependentes da indústria automóvel em mais de 82%. Muitas vezes nós somos confrontados, que é uma ameaça, é um problema, mas, assim, se isto é uma ameaça, é um problema, o que é que seria da Alemanha se a indústria automóvel fracassasse? Portanto, todos nós sabemos que a indústria alemã está assente na indústria automóvel. Portanto, o nosso risco do nosso setor é igual ao risco dos alemães para o setor da indústria automóvel. Portanto, é uma ameaça, mas é uma vantagem, porque tem sido a indústria automóvel que tem alavancado este crescimento. Se não fosse a indústria automóvel, não tínhamos tido este crescimento ao longo dos anos. Relativamente àquilo que são os desafios, as ameaças e as oportunidades. Bom, aqui, relativamente aos desafios, todos nós sabemos e ouvimos falar da indústria 4.0, da comunicação entre computadores, entre máquinas, digamos que na otimização, na digitalização, etc. O setor, ao longo dos últimos anos, tem vindo a fazer um trabalho intenso no sentido de dotar as empresas também com as capacidades técnicas para poder enfrentar aquilo que são os nossos desafios. E hoje temos todo um conjunto de inovação, temos todo um conjunto de desafios que passa pelo aumento da nossa competitividade, não através, muitas vezes através digamos que
de aumento da capacidade produtiva, mas pela eficiência da capacidade produtiva, através de alteração de métodos, através da alteração de metodologias e de conceitos de fabrico. Isso é um dos pontos que, neste momento, é um desafio da indústria, porque todos nós sabemos que a indústria 4.0 está aí e há muitas empresas que, neste momento, umas já estão e outras estão, digamos que, a trabalhar no sentido de aproximar as tecnologias e tirar rendimento das mesmas. Um dos outros desafios, digamos que são pessoas, conhecimento e competências e redes. Portanto, como puderam ver, o setor cresceu muito em termos de pessoas, porque era uma necessidade que nós temos. No entanto, temos um problema, que eu acho que é um problema comum a toda a indústria em geral, que é captar jovens para a indústria. Nós, só para terem uma ideia, nós em Leiria, na região de Leiria, estabelecemos, a Cefamol estabeleceu o IPL Leiria, há uns anos atrás, aquilo que nós chamamos IPL Indústria. O que é o IPL Indústria? O IPL Indústria é, digamos, uma iniciativa em que as empresas, aquelas que estiverem associadas a este projeto, pagam as propinas dos alunos dos melhores cursos para irem estudar, com o objetivo de atrair mais alunos para o setor das engenharias e, no fundo, para depois eles virem a ficar a trabalhar na indústria. Este projeto começou com 5 empresas, 7 alunos e, ultimamente, foram à volta de 40 alunos. Quer dizer que a indústria está a pagar para os alunos irem estudar e tirarem curso na área da engenharia. Isto é um dos reflexos que nós temos tido para atrair pessoas e jovens para a indústria, porque também existe um momento que houve muitas das empresas que nasceram há 30 anos, a sua capacidade técnica está, de certo modo, a envelhecer e existe a necessidade, gradualmente, de ir colocando novas pessoas na indústria com mais conhecimento e mais competência, não, digamos que no saber fazer, mas no saber intelectual, porque o saber fazer depois eles vão aprender no dia-a-dia da empresa. E isso é um dos grandes desafios que nós temos. Depois, mas digamos não só isso, cada vez temos de trabalhar mais em rede, cada vez temos de trabalhar mais o conhecimento e as competências, porque cada vez mais as empresas não nos solicitam só molde, solicitam-nos todo um conjunto de atividades em que o molde também faz parte dessas atividades. E tudo isso faz parte, ou faz necessidade com que haja competências, haja pessoas, digamos, para irmos cada vez mais conseguindo combater os desafios que nós temos nesta área. Temos tido, ao longo dos anos, e digamos que aqui a Universidade do Minho tem sido exemplo disso, a indústria, muitas das empresas da indústria, o nosso Centro Tecnológico, CENTINF, tem todo um conjunto de projetos de investigação e desenvolvimento, não só com a Universidade do Minho, mas com as outras universidades, no sentido de tentar captar para a indústria projetos que depois se possam materializar em desenvolvimento e na atividade das empresas e na oferta que nós possamos fazer à indústria. Portanto, isto é um dos desafios que nós temos pela frente. Como eu havia referido, a dependência de mercados tradicionais é um problema, a situação económica internacional é outro problema, quer queiramos, quer não, isto afeta-nos, e quando todos nós sabemos que a indústria de moldes normalmente anda 2 anos à frente do resto das indústrias, ou seja, quando se está a desenvolver um automóvel, quando se está a desenvolver um produto, os moldes são normalmente o primeiro setor a iniciar essa atividade. Que essa atividade depois só será materializada e fabricada 2 anos depois do nosso início. Portanto, a situação económica internacional que nós estamos a viver neste momento pode ser um pouco reflexo daquilo que serão as oscilações do mercado. Para além disso, tivemos um problema grande, e ainda continuamos a ter, que é a deslocalização dos clientes para o setor asiático. Há uns anos atrás, digamos que o setor dos eletrodomésticos, dos computadores, dos telemóveis, etc., era normal de serem fabricados moldes em Portugal. Hoje, e cada vez menos, esse não é um hábito, ou seja, houve setores que foram saindo e lentamente ficámos refém de um setor que é o setor da indústria automóvel. Depois existem os novos modelos de negócio.
E novos modelos de negócio, quer em termos económicos, quer em termos técnicos, bem como desafios. E isso, desafios do próprio negócio. Isso é uma das outras realidades que nós estamos a viver e que andamos a trabalhar para combater estas temáticas. Temos um aumento da concorrência internacional, e quando falo na concorrência internacional estou-me a referir basicamente à China, se bem que os nossos outros concorrentes na Europa, alguns países, a indústria de moldes perdeu a sua capacidade produtiva, mas, e cada vez mais, sofremos por parte da China uma pressão muito grande, porque muitos dos nossos clientes, e hoje em dia, quando têm vontade de comprar em Portugal, mas quando compram em Portugal, olham também para os empresas da nossa competência chinesa. E isso, muitas vezes, coloca-nos aqui um problema de alguma sustentabilidade, porque não conseguimos ter preços competitivos face àquilo que é a oferta destes mercados. Financiamento das empresas, em alguns casos, também começa a ser um problema, isto derivado àquilo que são os novos modelos de negócio. Cada vez mais as empresas que nos compram tendem a efetuar pagamentos, muitas vezes depois dos moldes estarem construídos e muitas vezes quase que depois dos carros andarem a circular. Ou seja, entre o início de uma encomenda e o carro andar em circulação, estamos a falar em 2, 3 anos. E o que é que acontece? Acontece que algumas empresas, a tendência é que os grandes clientes da indústria só comecem a pagar ou iniciem os pagamentos depois do carro estar em circulação. O que isto quer dizer? Quer dizer que tem de ser as pequenas empresas, as microempresas, a financiar os colossos, como são o caso da indústria automóvel. E isto cria aqui algum problema também relativamente ao financiamento das empresas. No entanto, não há só desafios, também há oportunidades em tudo isto. Nós temos uma imagem internacional muito forte do setor, nós temos, digamos que nós fazemos publicidade e acompanhamos todo um conjunto de feiras e fóruns internacionais onde mostramos a nossa capacidade, somos reconhecidos internacionalmente, temos um know-how instalado, ou seja, os nossos moldes, aquilo que nós fabricamos, e estão aqui algumas pessoas na sala que compram moldes em Portugal, sabem que nós fabricamos moldes tão bons como qualquer melhor país do mundo, ou seja, temos os equipamentos iguais àqueles que se usam nas melhores fábricas do mundo, know-how, equipamentos, pessoas, flexibilidade, vontade, isso nós temos internamente. Depois, nós aqui há uns anos, fruto de um planeamento estratégico, cada vez mais estamos na cadeia de valor, ou seja, aqui há uns anos atrás o cliente vinha ter connosco e pedia-nos um produto, que era um molde, e cada vez mais nós somos convidados a participar no desenvolvimento desse produto. Para quê? Para tentarmos encontrar, em conjunto com o cliente, as melhores soluções para determinado molde ou para determinada peça, no sentido de poder fazer moldes mais económicos, mais sofisticados e também com uma maior capacidade técnica, quando essa capacidade técnica se pode traduzir numa rentabilidade perante o cliente. O facto de nós termos, digamos que a nossa capacidade produtiva assente basicamente em 3 mercados, isso também dá-nos algum espaço de manobra para crescer para outros. E isso nós temos feito ao longo dos anos, digamos, com as empresas. Todos os anos participamos num conjunto alargado de feiras internacionais, desde os Estados Unidos à Rússia. Fazemos missões internacionais, sempre com as empresas, no sentido de alargar a nossa capacidade de exportação a outros países. Há empresas que estão abertas à cooperação e a parcerias, e isso cada vez é mais notório, digamos que ao longo dos últimos anos. Há empresas que deixaram de ser uma empresa isolada e, digamos que, estarem integradas em consórcios. Isso é uma vantagem, quer na abordagem de novos mercados, quer nas sinergias que possam servir, digamos, nos clientes que nos solicitam. Há novos setores, como foi falado aqui, cada vez os plásticos não vão ser uma ameaça, os plásticos vão ser uma continuidade daquilo que tem sido o progresso ao longo dos últimos anos. Cada vez vão haver mais produtos em plásticos, se calhar plásticos diferentes, plásticos diferenciados, mas que temos a certeza que eles vão necessitar de moldes.
uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas os moldes, esses vão continuar com certeza. Um outro fator que pode ser uma oportunidade, e começa a ser, cada vez nós vimos que o ciclo de vida dos produtos tem tendência em diminuir. Hoje em dia nós não vemos um telemóvel, digamos que no mercado, um ano seguido. Aquilo ao fim de 6 meses está a mudar o modelo. Os automóveis é a mesma coisa. Os automóveis cada vez há mais stylings, cada vez há mais conceitos novos, cada vez há mais inovação. E isso, para nós, é uma vantagem porque cada vez que existe um restyling, existe uma alteração do modelo, é mais uma oportunidade de negócio que existe e que nós, com certeza, que andamos atrás dela e a tentar agarrar. Relativamente à estratégia e à clusterização, nós, há uns anos atrás, definimos um plano estratégico a 10 anos e esse plano estratégico, está agora a fazer 10 anos, definiu todo um conjunto de metas e objetivos para aquilo que poderiam ser as oportunidades e os desafios para 10 anos. Portanto, nós criámos um cluster, criámos uma marca, portanto, Engineering Tooling from Portugal, em que esse cluster e essa marca é aquela que está presente em todo um conjunto de fóruns internacionais de clusterização, no sentido de podermos apoiar e podermos divulgar aquilo que são as nossas competências, quer em Portugal, quer no estrangeiro, no desenvolvimento de toda a nossa atividade. Para além de estarmos também constantemente, e como já havia referido há pouco, cada vez mais envolvidos em projetos de ID com universidades e com instituições não só portuguesas, mas também internacionais. Este desenvolvimento, esta estratégia, tinha como base vários items. Um deles era a inovação, networking, know-how, tecnologia e competição. Portanto, nós definimos que estes itens seriam aquilo que seria o nosso projeto de estratégia para 10 anos. Nesse projeto de estratégia estavam assentes princípios fundamentais, em que passaria por as empresas ganharem competência na área da concepção e design de novos produtos. Como eu disse ainda há pouco, muitas vezes nós somos convidados a ir à casa dos clientes e estar com os gabinetes técnicos dos clientes a desenvolver novas peças. Termos a capacidade de fazer a prototipagem e fabricação aditiva de muitos desses produtos. Fazer engenharia de desenvolvimento de produto, fazer a produção de moldes e, por fim, fazer a tryout e a produção de componentes. Ou seja, cada vez mais nós conseguimos compreender toda uma estratégia que passa pela concepção até à produção da peça. Neste plano estratégico definimos 6 áreas de atuação, 6 setores, em que um setor, tanto o automóvel como setor fundamental, que é aquilo que é a nossa atividade principal, mas outros que não deixam de ser importantes e que cada vez começam a ter mais uma capacidade de iniciativa e uma capacidade de mobilização muito maior. O caso da eletrónica, o caso da saúde, da embalagem, energia e ambiente e aeronáutica. Há aqui alguns destes setores que era nosso objetivo há 10 anos atrás. Hoje temos uma capacidade muito maior de penetração. Infelizmente não conseguimos, principalmente no setor da aeronáutica, em que os lobbies são muito grandes e não conseguimos dar aquele passo que estava definido há 10 anos atrás. O caminho faz caminhando e então nós, digamos que pelo facto de não conseguimos até hoje, não quer dizer que nós tenhamos deitado a toalha ao chão e não possamos prosseguir esse caminho. Portanto, a nível de cluster, nós temos um cluster que é Gold Labor, portanto é um cluster conhecido internacionalmente, no qual tem como setores, não, instituições que o suportam. No caso do Centinfo, portanto o Centro Tecnológico, a Pulnet, que dá nome à gestão do cluster, e a Cefamol. Portanto, essas 3 instituições são as instituições que dão suporte à base da constituição do cluster, que depois tem associados a si quer todo um conjunto de empresas, quer de instituições, quer de universidades,
centros de ID, politécnicos, etc., etc. Nos quais, e como eu dizia ainda há pouco, temos como base estas 6 áreas de atuação, estes 6 setores de atividade. Bom, criámos um brand, criámos uma marca. Esta marca hoje é visível, digamos que nos fóruns internacionais na indústria de moldes e plásticos, em que compreende, que é uma marca coletiva, que compreende precisamente dignificar e divulgar e disseminar aquilo que são as nossas competências, desde o design até ao produto final. Nesta marca e aquilo que é apresentado nos fóruns internacionais, nas revistas, etc., é, digamos que, algo em que existe aqui um mix de tecnologia e de prototipagem, de inovação, de robótica, com aquilo que é o saber e o know-how, digamos que foi agariado ao longo dos anos. E isto tem sido, ou também tem sido, uma das vantagens que nós temos tido quando nós divulgamos a nossa capacidade produtiva além fronteiras. Portanto, ter associado aquilo que é inovador, aquilo que é robótica e aquilo que é o saber fazer que foi disseminado e conquistado ao longo dos anos. Bom, temos alguns projetos de inovação, em que estes projetos, digamos que têm todo um conjunto de atividades no sentido de fomentar e desenvolver o conhecimento e as capacidades daquilo que são a indústria e aquilo que são os nossos desafios hoje em dia. Desde os materiais, desde os compósitos, desde os micromoldes, desde todo um conjunto de eficiências que nós cada vez mais procuramos divulgar e disseminar daquilo que é a nossa capacidade. Temos alguns projetos esses de investigação, digamos com alguns fóruns internacionais, em alguns fóruns internacionais. Temos outros em que o PIEP e a Universidade do Minho também faz parte, digamos, destes projetos onde nós estamos inseridos. São projetos de gestão de redes e parcerias, portanto, existe aqui um network em que estão instituições de saber, existem outras instituições, existem empresas, no fundo, para fomentar e dinamizar aquilo que são as nossas capacidades. E depois existe aqui todo um conjunto de desafios, que estes desafios estão elencados àquilo que são as novas temáticas do desenvolvimento futuro da tecnologia e da indústria. Desde a produção de tecnologias, a digitalização e as cibertecnologias. Qual é o nosso posicionamento no mercado? Portanto, pretendemos apresentar soluções inovadoras, apresentar uma engenharia de desenvolvimento de novos produtos de alta complexidade tecnológica, trabalhar em redes, haver um trabalho cooperativo e ter ferramentas competitivas que permitam altos ciclos de produção com baixos custos de manutenção. Relativamente ao posicionamento do setor, queremos nos posicionar como nos mercados tradicionais na Europa, reconquistar, digamos que, mercados importantes, que são os mercados dos Estados Unidos e do Brasil, fazer uma abordagem aos mercados emergentes, àqueles que estão, digamos que, neste momento, a captar todo um conjunto de iniciativas e desenvolvimentos. Aqui o caso mais próximo é o caso de Marrocos. Haver uma nova penetração em novas áreas de alto valor acrescentado e reforçar o conhecimento e informação sobre novos mercados. Nós, digamos que ao longo dos últimos anos, temos feito algumas viagens, no caso da China, Japão e Sudoeste Asiático, no sentido de ver o que é não fazer, no sentido de acompanharmos a evolução destes mercados enquanto concorrentes, mas também enquanto produtores de tecnologia. Quais são as apostas futuras? As apostas futuras é o desenvolvimento da cadeia de valor, é a qualificação de recursos humanos, são parcerias estratégicas, como eu havia referido ainda há pouco, a implementação de sistemas de gestão e de organização no sentido de otimizarmos aquilo que produzimos dentro das empresas, os Lean Management e a produção de zero defeitos.
Para além de queremos cada vez uma oferta diferenciadora, com soluções integradas e inovadoras, a flexibilidade, o time to market, a organização e know-how, diminuição dos custos de produção, tecnologia, automação e robótica. Eficiência produtiva, parcerias e cooperação, formação técnica especializada, experiência internacional e networking global. E é só. Muito obrigado. João Cortês, quer falar-nos um bocadinho sobre o PIEP? O João Cortês é presidente do PIEP e, como grande parte das pessoas aqui presentes saberá, é CEO da Celoplast. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar pelos colegas de painel. Não vou agradecer o convite que me fizeram, mas devolver e agradecer-vos a vós por estarem aqui presentes e por aceitarem este dia que é uma sexta-feira, que era impensável quando, posso dizer, repescámos este projeto do Tech Transfer aqui para o PIEP, contar com esta Assembleia. É sinal que os tempos são difíceis, os tempos obrigam-nos a estar presentes, a dar as mãos. Eu, se tiver a oportunidade, além de falar do PIEP, vou comentar um bocadinho aqui os meus colegas, quer dos moldes, quer dos platos, falaram, e dizer-vos também que eu vou correr um risco, porque a apresentação sobre o PIEP é algo que penso que alguns colaboradores do PIEP que aqui estão não a conhecem. Ela resulta de uma nova imagem que pretendemos também renovar o PIEP e, portanto, ela infelizmente ela está só na língua inglesa, pretende-se que passe a ser bilingue. Eu vou procurar então falar-vos um bocadinho sobre o PIEP. Portanto, o PIEP, como todos sabem, é uma instituição privada sem fins lucrativos e, portanto, a razão de muitos industriais estarem casados com o PIEP tem um pouco a ver com aquilo que é uma necessidade de estarmos próximos do centro de conhecimento. E, portanto, como é que nasce esta criança em 2001? Resulta de uma vontade exatamente dos players dos plásticos e dos moldes, conjuntamente com a Universidade do Minho, neste caso com o Departamento de Engenharia de Polímeros, criarem efetivamente uma instituição que fosse capaz de transferir o conhecimento da universidade para a indústria, fazer a ponte. O PIEP pretende ser uma instituição europeia de referência na área da inovação em materiais poliméricos, em materiais de engenharia, e desta forma poder efetivamente ajudar as empresas portuguesas a darem um salto e mais além, a aumentarem o seu conhecimento e, por conseguinte, a criarem maior valor económico. E, portanto, há uma frase chavão no PIEP que é: a nossa razão de ser é tentar criar, transformar ideias em produtos e criar desta forma valor económico. Portanto, como disse há bocado, 50 associados que até hoje são parceiros do PIEP, os fundadores e mais tarde os aderentes, portanto, compraram as chamadas unidades de participação e criaram aqui um valor superior a 1,8 milhões de euros. E, portanto, 35% destes associados são da indústria, 33% da Universidade do Minho, 31% do Estado pela presença do IAPMEI e 1% das associações territoriais, entre as quais está a PIP, a AIP e penso que mais uma outra associação, peço desculpa não me lembrar. Este slide que aqui está tem um pouco a ver, as datas não coincidem, os 2016 e 2014, não é por acaso. Até o momento, entre 2008 e 2016, e vamos falar porque o marco de 2016 ou 2014, mais de cerca de 300 projetos diretos e cofinanciados foram efetivamente tratados e desenvolvidos aqui no PIEP. E, portanto, até esta data, até 2014, o PIEP viveu, eu diria, um estado de graça, teve um crescimento permanente, ele nasceu efetivamente nas parcas e instalações na altura da própria universidade, que eram novas, que não havia espaço suficiente no DER, e, portanto, teve um crescimento sempre acima dos 2 dígitos. Foi fácil. Com a mudança de quadro comunitário, criamos aqui um problema. Nós tínhamos, recorda-me que em 2014, 2015, potenciais negócios no valor de 6 milhões de euros. Isto é a realidade de uma instituição como esta, mas de um momento para o outro, com a mudança de quadro, víamos que os projetos eram permanentemente adiados. E o PIEP teve que fazer um ajustamento, que não foi fácil, no sentido de
o próprio mercado e os próprios clientes do PIEP, provavelmente muitos de vós estarão aqui, diziam, vamos esperar mais um mês, vamos esperar mais 2 meses, e este passou a ser um ciclo da própria economia. E, portanto, em 2014 considerámos que foi o marco, e já vos falo depois. Nessa altura, tínhamos cerca de 40 investigadores, a população de PIEP, tivemos que reduzir praticamente 50% para continuar com o PIEP sustentável. Hoje, neste momento, em 2018, temos cerca de 30 investigadores e, neste momento, estamos numa fase crescente. Vamos ver adiante, o PIEP tem, neste momento, negócios importantes e que temos que ser capazes de o recrutar no mercado e de competir com os players industriais no sentido de cativar os jovens a continuarem no PIEP e não se mudarem de uma forma permanente para a indústria. Algumas áreas de especialização no PIEP, portanto, a parte da engenharia, desde o aumento de processos e produtos e ferramentas e a computação avançada, a parte do processamento, desde os compósitos à injeção e à extrusão, a parte da análise e a parte dos testes e as análises químicas, estruturais, térmicas, biológicas, mecânicas e ambientais, e a parte onde o PIEP tem uma palavra a dizer, que é no desenvolvimento de polímeros, neste caso condutivos, otimização no desenvolvimento de materiais, os bioplásticos e os nanomateriais. As áreas onde o PIEP, áreas de negócios que têm efetivamente competências que podem ajudar a indústria, é na parte elétrica e eletrónica, na competência para a energia, nos dispositivos médicos, na área da embalagem, construção, ambiente, aeronáutica e defesa. E, portanto, aqui o PIEP tem condições para ser um parceiro real das empresas portuguesas na criação de valor para dar continuidade àquilo que são os nossos negócios. Portanto, os parceiros institucionais do PIEP, começou a ver, a Universidade do Minho é o parceiro natural, o Cluster da Saúde, o próprio Centinso, o CEIA, o PEMAS, da Aeronáutica. A Smart Waste de Portugal é neste momento uma associação que nasceu aqui no norte de Portugal recentemente, à qual o PIEP aderiu ainda este mês. A Pulnet, a Produtec, o ICP4, que é uma associação também com género do PIEP, e são os nossos parceiros internacionais. Depois temos aqui alguns clientes maiores do PIEP, que são responsáveis por parte daqueles projetos que tínhamos, que falei há bocado, de cerca de 300 ao longo destes anos todos. O PIEP está instalado numa área de 3.000 metros quadrados, área total, onde tem, compreenderá dentro de 8 laboratórios maiores e uma área de processamento grande. Portanto, o laboratório da engenharia, da biologia, caracterização estrutural, qualidades mecânicas, e aqui temos no shop floor temos o laboratório de injeção, de compósito, de extrusão e a parte da embalagem. O laboratório de engenharia, portanto, são aqueles que desde as simulações termomecânicas e dinâmicas que podemos fazer aqui a modelação 3D, ligado à simulação de simulação mecânica em compósitos. Aqui há alguns softwares que o PIEP tem, nomeadamente CAD/CAM/CAI, que utiliza desde o NX, o SolidWorks, para softwares CAD, a parte do mold flow, da parte de simulação biológica, ou da 3D. Depois, na caracterização estrutural, todos conhecemos que recorremos ao PIEP para, desde a parte de teste de SC e FTIR, medidores de umidade, todo o laboratório de propriedades mecânicas, como os testes de impacto, vários tipos de testes, máquinas de tração desde 50 newtons, outras máquinas até 350 kN a 300 kN. Não vejo aqui
impacto. Temos a parte dos laboratórios ambientais, onde efetivamente os testes de luz e de exposição ao envelhecimento, câmaras climáticas, câmaras de dimensão de familiaridade horizontal e vertical, o laboratório de processamento, que esta é uma imagem que normalmente o PIEP está neste momento mais preenchido do que aquilo que temos aqui, mas aqui o nosso laboratório temos ali ao fundo a parte da injeção, deste lado a parte da extrusão, e os compósitos estão aqui deste lado esquerdo. É uma ala interessante, uma área gigante, onde os nossos clientes podem, inclusive, efetivamente, virem aqui e fazerem desde teste de ferramentas, desenvolvimento de materiais na parte da injeção e na extrusão, desde o desenvolvimento de novos materiais e de filamentos. Os laboratórios de extrusão, temos aqui alguns equipamentos que estão aqui nesta apresentação, com extrusoras de 2 fusos, também de duplo parafuso, e que nos permitem, eu não sou um especialista provavelmente em extrusão, e portanto temos aqui efetivamente especialistas no PIEP capazes de ajudar. No laboratório de injeção, temos aqui uma célula de 200 toneladas multimaterial, uma célula de 110 toneladas, uma de 45, temos câmaras termográficas e desde o desenvolvimento de tecnologias IML e IMD, no labeling. Depois a parte dos compósitos, desde a infusão por vácuo, os sistemas RTM e, portanto, hoje em dia a impregnação de tecidos também, de filamentos, permitem hoje ao PIEP ter uma posição e poder ajudar as empresas no mercado dos compósitos. Depois, uma outra área onde o PIEP pode ajudar as empresas, os seus laboratórios, tem a ver com eletrónica embebida. Neste momento, eu lembro que há bocado o representante dos moldes falava no seu plano estratégico, naquilo que era, efetivamente, no futuro, o desenvolver tecnologias digamos, de A a Z, ou pelo menos procurar desenvolver o produto, mas começar antes no desenvolver moldes, começar antes no desenvolvimento do produto. Portanto, tem aqui um parceiro no PIEP, e o PIEP pode ajudar muito a indústria de moldes naquilo que são as tecnologias de moldes de overmolding, de moldação sobreposta, como se diz em português, mas nesse caso concreto, a eletrónica embebida é que nós podemos, efetivamente, hoje em dia, ter um circuito eletrónico numa peça plástica curva que vai ser alojada dentro de um automóvel. Portanto, são tecnologias de integração futura e que estão a acontecer hoje. Dei aqui alguns slides que têm um pouco a ver com os trabalhos feitos pelo PPT hoje na área dos compósitos, nomeadamente para a indústria da defesa. Tem aqui um outro projeto que foi grande para o PIEP, tem a ver com o KC 390, aquele avião militar da Embraer, e onde projetos como o Better Sky, que o PIEP tinha que ser um advisor na área do desenvolvimento e demonstração de metodologias de design, e portanto, durante, penso que 2, 3 anos, o PIEP e o CEIA desenvolveram um importante trabalho nesta área. Depois tem aqui um trabalho que honra efetivamente esta instituição e a própria Universidade do PIEP, tem a ver com este trabalho feito com a ESA, a Agência Espacial Europeia. Isto é uma cápsula, eu não poderei não ser a pessoa mais indicada para explicar como isso se passa, mas é um protótipo que existe no próprio PIEP, que tem a ver com uma cápsula capaz de transportar desde o espaço um pequeno contentor com amostras, e, portanto, o trabalho que o PIEP participou para a Agência Espacial foi, efetivamente, criar condições para o escudo térmico, para, durante a entrada na atmosfera, não haver qualquer desintegração e, ao mesmo tempo, ter também capacidades de resistência ao impacto também no solo e que a amostra que transportava não se perder. Depois, trabalhos que têm feito muitos com cortiça, com materiais bio, na área do automóvel.
Tem aqui alguns exemplos de um assento também que recentemente o PIEP concluiu este trabalho. Um outro projeto de grande dimensão no Minho foi o HM Excel entre a Universidade do Minho e a Bosch, onde o PIEP é um parceiro privilegiado. Podemos ver ali o professor António Pontes, penso que está ali, o professor Carlos Bernardo, que também participaram disto. PIEP foi um projeto interessantíssimo na vida do PIEP. Outros projetos também naquilo que são a aplicação de soft materials nas embalagens. Outros projetos como a mala segura, subejamente conhecida, e a famosa garrafa pluma, que andou por muitas vezes. Materiais naturais de aplicação também nisto e a parte da ferrovia. Estamos agora aqui a ver, no sentido de reduzir o peso em cerca de 25% a 30%, reduzir também as emissões. São trabalhos que o PIEP desenvolveu recentemente. Aqui, uma outra aplicação, a aplicação de cortiça, aqui, neste tipo de aplicações para a ferrovia, neste caso competições de transporte de pessoas. Aqui um outro projeto também que vale a pena recordar, que é ao nível do aumento de polímeros com adição de fibras. Um outro projeto muito importante que foi efetivamente o desenvolvimento de um filamento com 100% condutivo, que mais tarde serviu para fazer efetivamente trabalhar numa máquina de additive manufacturing. Estes são projetos neste momento em curso no PIEP, entre os quais eu pensava aqui exatamente o Tech Transfer, que hoje nos traz aqui. Este slide é um slide que vale a pena editar 2 minutos, que é um slide demonstrador, e é o seguinte: nós estamos aqui em finais de 2018, as colunas a azul traduzem aquilo que é o volume de negócios que o PIEP tem em curso. Este ano, 2019, 2020, 2021, as colunas a verde são projetos submetidos, esperamos que venham a ser aprovados rapidamente, e este volume de negócios plásticos a verde são perto de 4 milhões de euros, não é? E os projetos em curso que o PIEP tem neste momento são cerca de 3 milhões. Porquê é que é importante este slide? Como vos disse há bocado, em 2014 o PIEP chegou a uma situação muito difícil, onde tinha muitos projetos, mas não tinha muitos potenciais projetos, mas não tinha projetos concretizados. E isto obrigou, efetivamente, a fazer um ajustamento rápido e precioso para a própria instituição. Hoje em dia temos uma situação ao contrário. Temos bastantes projetos e, portanto, necessitamos de mais recursos humanos, mas o que importa dizer a partir daqui, salva daqui, é a sustentabilidade da própria instituição, que quer dizer que a própria indústria, os países industriais querem cada vez mais dialogar e, neste momento, interagir com a própria instituição. Uma futura colaboração do PIEP, projetos futuros, tem a ver em 4 áreas. Em materiais leves, portanto, estruturas, materiais que possam ter economias, a integração de tecnologias, a inovação de novos materiais e ao nível da economia circular. E, portanto, digamos que a eletrónica embebida e este tipo de moldações sobre a moldação eletrónica pode ser aplicada à indústria automóvel, à embalagem, à indústria do calçado, à aeronáutica, ao ferrocarril e aos pedidos médicos. Na área dos light, das estruturas leves, portanto, são os compósitos, onde o PIEP é um player nacional neste momento naquilo que é o desenvolvimento desde uma matriz termoplástica, nos materiais que possam ser aplicados também ao automóvel, à aeronáutica, à embalagem, à indústria naval, à construção e à indústria de espaço e defesa. Em relação aos novos materiais, os biomateriais, os materiais condutivos, os materiais eletromagnéticos e materiais funcionais, ou smart materials, é algo que está ao alcance da instituição do PIEP. Temos condições para ajudar a indústria nacional no desenvolvimento disto e também com importantes aplicações hoje em dia no automóvel, na embalagem, na eletrónica, na indústria elétrica e eletrónica, na indústria aeronáutica, transporte de equipamentos e dispositivos médicos. Por fim,
na economia circular, desde o design inicial, o desenvolvimento inicial, a seleção de materiais, naquilo que diz respeito à manufatura, pois desde os distribuidores de matérias-primas e os consumidores finais, nós efetivamente podemos começar, o PIEP tem condições para ajudar naquilo que é a identificação do melhor projeto, no sentido de responder com piedade àquilo que é a aplicação de materiais que podem ser reciclados e, portanto, todo o ciclo de vida aqui, o PIEP tem condições para o fazer. Por fim, este é o último slide, onde eu penso que o PIEP tem e vai continuar a investir em laboratórios de excelência, tem uma ligação por natureza à Universidade do Minho, portanto toda a ligação científica. Neste momento falo também com outras instituições, quer nacionais, quer internacionais. Tem que ter um conhecimento, e tenho aqui dentro do desenvolvimento de materiais, testes, de produtos, desenvolvimento de produtos de engenharia, processados com polímeros. Tem que ter recursos humanos altamente qualificados e tem que ter, efetivamente, uma ligação forte com a indústria, no sentido de criar uma verdadeira parceria e ser aqui um parceiro real. Eu, antes de minar para o último slide, lembrava-me há bocado daquilo que, quer os plásticos, quer os moldes, eu penso que podem encontrar aqui no PIEP um parceiro de excelência para desenvolver e poder ultrapassar tudo aquilo que são os desafios do futuro, que são, efetivamente, desafios. Temos hoje desafios importantíssimos e, para tal, eu convidava-vos, aqueles que não são sócios do PIEP, temos aqui as coordenadas para chegarem à instituição, temos aqui o seu website, um e-mail geral e um telefone, e muito obrigado por este momento. Bom, então eu vou encerrar o painel, mas encontrei esta semana uma frase, aparentemente foi da autoria do Albert Einstein, que eu acho que de alguma forma se aplica ao setor dos plásticos e compósitos. Aparentemente o senhor terá dito: uma pessoa inteligente resolve um problema, uma pessoa sábia evita-o. E eu creio que nós temos que ser, pelo que vimos hoje de debate, inteligentes e sábios. Mas estou bastante otimista pelas intervenções que vi e creio que o panorama para o futuro é claramente otimista, apesar dos tais problemas que teremos que evitar e dos problemas que vamos ter que resolver. Muito obrigado e agradecer uma salva de palmas aos nossos panelistas.